Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou acadêmica do nono período de odontologia na UFJF, Campus Governador Valadares, e hoje eu estou aqui com o professor Marcos, que ele é dentista e vai falar um pouco para a gente sobre como ter uma clínica própria, nós vamos fazer uma entrevista sobre esse assunto e as perguntas foram feitas pelos próprios alunos da faculdade. Legal. Então, esqueci de apresentar? Você já falou, eu sou o Marco, eu sou professor aqui da faculdade, professor substituto. Também dou aula no Pitágoras e tenho uma clínica odontológica aqui em GV. E minha especialidade é dentística. Então, como que foi a sua trajetória até você abrir uma clínica própria, desde que você formou? Então, eu fui um pouco doido. Assim que eu formei, eu já montei um consultório, entendeu? Então, assim, eu tive um grande aliado à época, que um recém-formado, quem vai no consultório, né, de um recém-formado? Que eu já era professor de ensino médio, então eu já era bastante conhecido e o pessoal sabia que eu estava me formando, entendeu? E aí eu já formei, aluguei uma sala, comprei uma cadeira... Bastante ousado. Comprei uma cadeira usada a prestação assim e comecei a atender e até eu chegar na clínica que tem o tamanho que tem hoje. Legal. E na sua opinião, qual que é o melhor momento para um cirurgião dentista abrir um consultório particular? E você acha importante ter uma especialização antes de abrir um consultório? Olha, eu acho importante, assim, eu não sei se existe o melhor momento para empreender, porque consultório é empreendimento. E para a gente criar essa maturidade de que o consultório é um empreendimento, é muito difícil, porque na faculdade a gente aprende a cuidar, a gente aprende a tratar, a gente aprende a aliviar a dor, mas a gente não aprende a cobrar por isso, entendeu? Então, quando você abre o seu consultório, ele não funciona somente você cuidando, amando a profissão, ele funciona com dinheiro. E aí você entender que o consultório ele é uma empresa, ele precisa se movimentar e andar por conta própria e todos os serviços feitos lá precisam ser cobrados, isso é um pouco difícil. Então, assim, qual que é o melhor momento, Marco, para mim abrir o consultório? Eu não sei se tem melhor momento. Porque independente do momento que você for abrir, se for assim que formar, se for depois de 10 anos, você vai enfrentar as mesmas dificuldades. Mas eu acho que um conselho assim, eu acho que antes de decidir uma especialidade, eu acho que a pessoa tem que experimentar, tem que trabalhar. Eu, por exemplo, eu entrei na faculdade falando que queria fazer buco, e terminei a faculdade falando que queria fazer buco, e aí eu abri esse consultório, fui trabalhar no sistema público de saúde também no SUS e fiz dentística, entendeu? Talvez se eu tivesse saído da faculdade e feito buco, eu não seria tão realizado quanto eu sou hoje. Então, das duas perguntas, primeiro, o conselho que eu deixo é que não coloque todas as expectativas na especialidade, porque não é uma especialidade que te torna especialista, apesar do título. E quando a melhor hora para abrir o consultório é nenhuma, porque todas as vezes que você for abrir o consultório, daqui 2, 5, 10 anos você vai passar por N dificuldades. Então, eu acho que não existe o melhor momento de montar um consultório, existe o desejo no seu coração de empreender e de caminhar nesse sentido. Que legal. E você falou que você abriu seu consultório bem rápido, né? Depois que você formou. E a gente fica com muito medo de se inserir no mercado porque a gente não sabe como captar os pacientes, é pouco conhecido. Como você acha quais são as estratégias que a gente pode usar para a gente, mesmo sendo pouco conhecido, não tendo nome no mercado ainda, conseguir se inserir nesse mercado? Eu acho que primeiro o posicionamento pessoal, a sua postura desde os últimos anos de faculdade, ela tem que mudar, entendeu? A postura, a forma de vestir, a forma de falar, porque querendo ou não, a primeira impressão, assim, a imagem pessoal, essa postura é o que as pessoas avaliam de primeira impressão. Então eu acho que você tem que
que se portar, a partir do momento que você tem esse sonho, você pretende se portar como tal, né? Andar vestido como tal. Não estou falando de andar muito arrumado, não, estou falando mesmo de uma postura profissional. E segundo, o que me ajudou muito nesse início foi o Instagram. Apesar de ter 10 anos de formado, o Instagram é uma plataforma que vem de muito tempo e hoje está vivendo um dos grandes auges aí junto com o TikTok, mas acho que o que me ajudou muito a consolidar e a me posicionar no mercado foi o Instagram. Mesmo antes assim, de ser autorizado, às vezes eu divulgava o antes e depois, porque eu precisava que as pessoas conhecessem o meu trabalho. As pessoas só conhecem o trabalho infelizmente, quando você mostra algum tipo de resultado, né? E eu enfrentei bastante dificuldade, porque antes isso era proibido, hoje não é mais. Então, assim, eu acho que ainda é uma ferramenta que a gente pode usar e abusar e através dali captar pacientes, fazer contatos, fazer networks, e isso é fundamental. E para uma pessoa que está insegura em como montar o seu consultório, como fazer uma pesquisa de mercado para ver se tem espaço para ele, o que essa pessoa deve fazer para se sentir mais segura ao montar o consultório devido às burocracias, devido à concorrência? Bom, essa pergunta eu não vou saber te falar ao certo, por quê? Porque eu montei na cara e na coragem, então eu não tive pesquisa de público, pesquisa de mercado, pesquisa de campo. Eu simplesmente aluguei aqui em Valadares uma sala, um prédio, onde ninguém me via, né, porque no prédio você tem que subir para ver a pessoa, e aí que eu vi a importância de divulgar através de redes sociais. Então, assim, às vezes uma consultoria básica para pequenas empresas, né? Hoje a gente tem contabilidades especializadas em consultório. Eu acho isso tudo muito válido, apesar de não ter feito parte da minha história. E hoje eu vejo a necessidade muitas vezes de recorrer a esse tipo de recurso, uma consultoria do Sebrae, um coach, um motivador de equipe, né? Mas assim, para início eu acho bom pesquisar e tudo, mas infelizmente eu não tive esse início, eu não sei mesmo responder essa pergunta. Então, eu meio que falo que eu aprendi na raça e na bênção, né? Porque Deus nunca deixou de cuidar. Que legal. A próxima pergunta é: como que você calcula o faturamento ideal da sua clínica e em quanto tempo de clínica você conseguiu ter um retorno financeiro? Olha, é isso que é uma das coisas mais difíceis de ter clínica, que é a precificação, né? A gente é ensinado a cuidar, a gente não é ensinado a cobrar para cuidar. E às vezes a gente entra no conceito de que cobrar para cuidar é errado. Porque seu pai e sua mãe não te cobrou para cuidar de você, né? E como que você vai cobrar para cuidar, para aliviar a dor de uma outra pessoa? É difícil. Eu não sei se é meu coração que é muito bom, ou né? Mas, bom, eu falo que eu consegui mesmo, eu sempre tive aliado ao consultório, sempre eu tive um segundo trabalho. Ou eu tinha o PSF, ou eu tinha aula, que eu sempre fui professor de cursinho, hoje eu sou professor universitário, né? E então o consultório por muito tempo ele foi um hobby. O consultório por muito tempo eu tinha ele e estava investindo nele, então ele não me dava retorno. Pelo contrário, ele me dava às vezes despesa. O que eu fazia ali dentro ficava para pagar as contas da manutenção dele. Mas acho que uns 5 anos depois, uns 6 anos depois, eu comecei a ver o retorno, sabe? E hoje eu vejo o retorno, apesar de estar no período que eu estou dando muita aula, estou ficando pouco no consultório, ainda assim ele caminha, ele bate as suas metas e tudo mais. Mas assim, o retorno não é rápido, tá? Não adianta achar que você vai formar e vai ganhar dinheiro, assim, mas porque você precisa construir um nome, você precisa colocar tudo que você aprendeu em prática que não dá tempo de colocar na faculdade. Então é normal, muito normal a gente errar, refazer de novo, tomar algum prejuízo, mas quando você constrói essa história um pouco mais sólida, as coisas acontecem mais rápido, né?
porque eu me vejo aí com 10 anos de formado, bem, e vejo pessoas com 15, 20, ainda lá naquele início, que pensam em montar um consultório agora e tudo mais. Mas apesar de você ter sido ousado, então você tinha uma segurança que era o PSF, né? Apesar de eu ter sido ousado, eu tinha uma segurança que era o PSF, e era assim. E aí eu precisava de um carro para me locomover de um trabalho ao outro, e o PSF que arcava com a prestação e a gasolina, e eu precisava me alimentar, e aí o que ficava no consultório, eu fui retirar algum dinheiro do consultório, acho que uns 5 anos depois dele aberto, sabe? Mas eu também não tive meu pai para me ajudar e me dar o consultório pronto. Então eu tive que pagar esse consultório inteiro, pagar funcionário, pagar cada broquinha do consultório. Então foi baby steps, assim, degrau por degrau, entendeu? E agora, para finalizar, quais são os requisitos que você acha que você deve ter para montar um consultório próprio? Os requisitos que um dentista precisa ter para montar um consultório próprio. Primeiro, eu acho que ele tem que ser um bom educador, porque o que a gente faz nada mais é do que promover saúde. E a gente só promove saúde educando, falando, ensinando. Então, assim, a pessoa, primeiramente, ela precisa ser muito bem comunicativa. Eu acho muito interessante a formação de todos os cursos da saúde, porque ele induz que a gente dê palestra, que a gente apresente seminário, e tem gente que odeia isso, né? Mas eu acho que quem faz isso muito bem, lá frente ao seu cliente, frente ao seu paciente, ele consegue se posicionar com uma certa autoridade melhor. Então eu acho que ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser simpático, ele tem que ser um pouquinho psicólogo, porque imagina você atender o consultório o dia todo, 10 pacientes por dia. Você vai lidar com 10 histórias diferentes por dia, com 10 casos que a pessoa vai contar por dia, com 10 humores. Tem paciente que vai entrar sorrindo, tem paciente que vai entrar chorando, tem paciente que vai entrar com dor, tem paciente que vai entrar morrendo de medo. Então aí você tem que ser um pouco comunicador, um pouco mais extrovertido, você tem que ser conquistador, você tem que conquistar, fazer com que aquela experiência do seu cliente, do seu paciente, seja a melhor possível no seu consultório. E algo que eu não sou muito bom, mas hoje eu tenho o Matheus que caminha comigo na minha vida e no consultório, que é o lado administrador. Então essa parte fiscal, contábil, hoje graças a Deus eu não preciso tomar conta dela mais, entendeu? Então, a gente não sabe nada dessa parte. Eu falo, gente, eu sei tratar de dente, eu não sei emitir uma nota fiscal, eu não sei fazer o cálculo. Então assim, eu acho que no início, quando as coisas são pequenininhas, dá pra gente fazer um pouquinho de tudo se tiver boa vontade. Mas à medida que as coisas elas vão se expandindo, a gente também tem que pensar que precisa de pessoas especializadas para fazer tais trabalhos. Por exemplo, hoje eu valorizo muito até a moça que serve o cafezinho lá na minha clínica, porque eu sei o quão valioso aquilo é, tanto para o funcionamento do consultório, da clínica, né? Tanto a limpeza e tudo mais, e aquele serviço é o que ela sabe fazer de melhor. Então nada melhor do que eu contratar uma pessoa especializada para aquilo. Beleza? Então, assim, na sua trajetória, desde a faculdade até hoje, o que você pode falar para os seus alunos que estão formando agora, que estão ansiosos, com medo do mercado? Olha, eu tenho uma coisa a falar. Não fique ansioso, porque assim, eu vejo às vezes uma galera querendo colar grau até antecipado e tudo mais. Se tiver passado no concurso, se já tiver com um emprego bom, ok. Mas as coisas elas acontecem. Por mais que a gente ache que elas não acontecem, as coisas estão acontecendo a todo tempo. E tudo que você produz, aquilo volta para você. Então, se você foi um bom aluno, se você se dedicou e se você estudou para fazer aquilo, pode aguardar que no momento certo as coisas vão acontecer. Não fique desesperado achando que você está nem muito para trás, porque sempre vai ter um que está à sua frente, sempre. Você pode comprar o carro zero hoje, amanhã lança outro e sempre vai ter um na sua frente. O legal é você curtir o processo,
e ser feliz onde você está. E óbvio, não deixar de desejar e almejar algo um pouco maior, que é o que faz a gente andar um pouquinho. Legal. Eu amei a entrevista. Obrigado. Por ter aceitado essa entrevista. E eu desejo para você muito sucesso na sua clínica. Obrigado. Eu desejo muito sucesso para vocês também e falar para toda a galera aqui da UFJF que esses 2 anos que eu tenho passado aqui com vocês está sendo uma experiência assim, incrível e que muito sucesso. Assim, só depois que eu estive aqui dentro que eu fui reconhecer mesmo a importância dessa universidade para a cidade, como Valadares, falando assim. E parabéns pelos 10 anos da faculdade, Valadares, e que venha 20, 30 e tudo mais, e talvez até emancipe, seja Universidade Federal de GV. Deus abençoe.